As notícias que dominam o Brasil nas últimas horas revelam um cenário que muita gente ainda não entendeu a profundidade. A mídia está começando a anunciar a paralisação total que está se iniciando no Brasil, enquanto o país vive uma sequência de prisões que atingiram não só o Bolsonaro, como também vários militares de alta patente das Forças Armadas. Inclusive o próprio general Augusto Heleno, que a gente noticiou aqui ontem, ele que tem mais de 50 anos de serviço ao exército brasileiro. Ou também o Almir Garnier, referência da Marinha, que também foi preso. Isso acendeu um alerta que poucas pessoas estão entendendo. O mais assustador não é a gravidade do momento, mas sim o silêncio de quem deveria se posicionar. O Brasil não está em um dia comum e eu preciso mostrar tudo o que está acontecendo para vocês. Mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Eu sou o João Vitor, muito bom dia. É um grande prazer ter vocês por aqui. Eu só peço antes que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Mande aí nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, aonde você puder, que isso me ajuda muito, tá bom? E também se inscreva aqui nesse canal, porque temos notícias quentes todos os dias. E depois que você assistir todo esse vídeo aqui, comente aqui embaixo qual é a sua opinião, o seu posicionamento, que é muito importante. Também comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. E agora, sem enrolação, prestem atenção nesse vídeo aqui e me ajudem a compartilhar, olha aí. Esse é o primeiro vídeo que eu vou colocar pra vocês. O Brasil vai parar! O Brasil vai parar! O Brasil! Esse vídeo, o que é esse vídeo, Alberto? As pessoas começando a reunir em diversas cidades do Brasil e fazendo manifestação para poder parar em prol da liberdade do presidente Bolsonaro. Principalmente agro, e eu não tô falando aqui, Alberto, isso é só um vídeo, ah é? Olha o Metrópole aqui anunciando. Olha o Metrópole anunciando, presta atenção aqui. Em meio a início de cumprimento de pena de 27 anos e 3 meses de prisão do presidente Bolsonaro, apoiadores já estão mobilizando em todo o Brasil e politicamente nas redes sociais para pedir a soltura do ex-presidente. Uma página do Instagram, denominada com base de fãs do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, cogita uma greve de caminhoneiros a partir da manifestação iniciada nesse dia 30, domingo. A partir de domingo agora, 30, já está cogitando parar. O perfil tem mais de 600 mil seguidores, entre eles estão aliados do ex-mandatário do presidente Bolsonaro, como o deputado Nicolas Ferreira, vereador Lucas Pavanato, Ciro Nogueira, influenciador Pablo Marçal, ex-candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, até a imprensa já está dando como certo essa paralisação. Agora, eu tenho esse vídeo aqui que eu preciso que você preste muita atenção neste recado aqui, ó. Esse vídeo eu faço em nome do povo brasileiro e quero explicar inicialmente por quê. Nenhuma ação feita agora pode ser feita individualmente por algum parlamentar. Aquele que se levantar só, com certeza, vai vir para cá, para a Polícia Federal e será preso pelo ditador Alexandre de Moraes. Então por isso eu venho nesse vídeo e peço que vocês compartilhem este vídeo com todo mundo. Baixa na sua rede, compartilha no seu canal. Façam o que quiserem no meu vídeo, só não editem. Não admito que editem. Eu venho aqui pedir ao senador Flávio Bolsonaro que o senhor assuma como um líder este momento. Que todos os conservadores, todos os senadores, deputados, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, distritais do Brasil inteiro, todos eles que tenham sido eleitos na pauta de Bolsonaro, que tenham sido ajudados por Bolsonaro, que sejam conservadores, todos esses façam o trabalho uníssono. Presta atenção, não adianta ser um só. Não adianta o Zé Trovão chamar para fazer greve geral, porque senão ele vai ser preso, já falei isso. Todos façam um trabalho uníssono de parar o Brasil. E todos os brasileiros, na segunda-feira, vão lá no Congresso Nacional pressionar os parlamentares, principalmente o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, para que tomem uma decisão. Nós não estamos pedindo, nós não estamos solicitando ilustres deputados e políticos. Nós estamos exigindo. Será que eu estou sendo um português correto? Não é uma solicitação, não é um pleito. Nós, como povo brasileiro, estamos exigindo que vocês, como políticos, que vocês, como parlamentares, façam uma ação uníssona, coordenada pelo senador Flávio Bolsonaro.
A ação tem que ser sábia, inteligente, coordenada, planejada e com sincronicidade. Mas que o Brasil vire uma página negra, podre da sua história. Uma história que me envergonha como brasileiro. Que não é esse país que eu vou deixar para os meus filhos e os meus netos. Podem ter certeza disso. O povo brasileiro não quer isso para o Brasil. Vocês estão entendendo, gente? E aí, essa fala aqui ela é muito importante, porque você precisa cobrar o seu deputado, seu senador, mandar esse vídeo. Agora, vamos fazer uma suposição que o seu deputado e o seu senador não vai participar. Não quer tomar frente disso. Não tem problema. Menos de um ano estarão pedindo o seu voto. E agora que a gente tem que colocar no papel quem é quem na ordem do dia. Os vagabundos, os traidores serão lembrados. E a gente precisa dizer desse jeito. Então eu conto com você para que a gente possa explodir esse vídeo para todo lado. Você já viu essa notícia, mas eu trago ela aqui para que nós possamos comentar alguns detalhes que envolvem todo esse caso. Primeiro de tudo, é importante dizer, todo mundo deve estar neste momento, sim, indignado com a prisão. Absolutamente indignado. Nós não perdemos a capacidade, não podemos perder a capacidade de ficar indignados, não podemos nos tornar complacentes. E falar, olha, só mais uma coisa. Não, o sentimento, se você perdeu a capacidade de se indignar, você já está desensibilizado pelo sistema. Então a indignação, a revolta, é o sentimento correto. Mas há um sentimento que eu acho que a essa altura do campeonato ninguém deveria ter, que é o choque. Ninguém mais poderia estar chocado com o fato de que Jair Bolsonaro foi preso. Pelo menos ninguém que me acompanha, ninguém que assiste ao Paulo Figueiredo Show e acompanha o Paulo Figueiredo. Porque você sabe que há muitos anos eu venho dizendo que a prisão do presidente Bolsonaro era inevitável caso ele continuasse no Brasil. E nós já temos tratado aqui a prisão do presidente como um acontecimento inexorável, ao ponto de que para o programa de terça-feira, que é o programa de hoje, que você está assistindo aqui ao vivo, eu na semana passada já tinha deixado a equipe avisada. Olha, na terça ou na quarta-feira deixem um espaço grande, porque a gente não vai ter outra pauta senão a prisão do presidente Bolsonaro. Então, a expectativa que o Paulo Figueiredo tinha era de que o presidente Bolsonaro fosse preso esta semana. A prisão acabou acontecendo um pouco antes do esperado. E o Alexandre sempre traz mesmo um componente extra, né, que aumenta a nossa indignação. Mas no final das contas, não aconteceu nada de fato surpreendente. Eu digo isso porque não adianta fingir que ninguém avisou. É muito fácil agora dizer, não, nós sempre sabíamos. Não, não. Vejam, por exemplo, em 2022, dezembro de 2022, quando eu participava dos Pingos nos Is na Jovem Pan, você vai sentir muita saudade, talvez, o que eu disse à época. O vídeo, a internet tem memória. Bota aí pra gente, Bruno. O sistema de eleição nesse sistema que está aí é uma perda de tempo. E 3, claro, ora, a reputação dele vai ser assassinada com prisão e muito mais do que isso. Ele, seus familiares e os seus aliados. Só um pequeno, para a gente não ficar passando aqui do quanto que eu dizia. Eu falava, ora, é evidente que ele vai ser preso. É evidente que a imprensa vai assassinar sua reputação. É evidente que seus familiares e seus aliados serão perseguidos. Vejam, esse vídeo é de antes até do bloqueio do meu passaporte e das minhas contas bancárias. Bolsonaro não estava inelegível. Bolsonaro não tinha sofrido nenhum inquérito. Ele estava são e salvo. Ele ainda era presidente da República. Meses depois, o Bolsonaro, aliás, um mês depois, mais ou menos, desse vídeo, algumas semanas depois, o presidente Bolsonaro viria aos Estados Unidos. Olha, nem o Trump tinha sido ainda perseguido criminalmente, e eu já dizia o que iria acontecer com o presidente Bolsonaro. É inegável. É a diferença de quem faz análise correta e de quem dá palpite. Veja, essas coisas acontecem. Então, quem estava acompanhando o programa não pode ter este sentimento. Eu conversava com algumas pessoas e as pessoas, oh, meu Deus, você viu? O presidente Bolsonaro foi preso. Eu falei assim, puta, caramba, que absurdo, cara. Como é que a gente está vivendo esse mundo? Mas se você acredita que ele foi preso, como eu não vou acreditar? Eu estou dizendo que isso vai acontecer há 3 anos. Tem 3 anos. E ao longo desses 3 anos, em que eu dava como certa a prisão do Bolsonaro,
Em determinado momento, muitas pessoas me criticavam. Tem gente que tentou me cancelar, né? Infelizmente é uma marca de boa parte da direita. Quando aparece alguém que diverge, fala alguma verdade inconveniente, alguma divergência, algumas pessoas preferem se agarrar à mentira do que crer na verdade dolorosa. Me lembra um pouco do imbecil coletivo, do Olavo de Carvalho, né? Parafraseando o Olavo, o imbecil coletivo não era o coletivo de indivíduos imbecis, né? Mas o coletivo de indivíduos comuns, ou mesmo acima da média, que escolhem voluntariamente se imbecilizar. E a aplicação do conceito é perfeita, aliás, porque todos os fatos e evidências acabavam na única conclusão lógica possível, de que o regime iria buscar a humilhação e prisão do presidente Bolsonaro a todo custo. E foi isso que aconteceu. Isso era... Não é porque eu sou um gênio, é porque isso era absolutamente inevitável. E qual o problema de nós não enxergarmos o inevitável? É que nós adotamos estratégias ruins. O presidente Bolsonaro passou todo esse tempo sendo aconselhado de que nada aconteceria com ele. Ora, há uma conversa do presidente Bolsonaro em dezembro de 2022 com o José Múcio, atual, conversa privada entre eles à época, não sei se isso nunca saiu na imprensa, mas uma conversa privada entre eles, onde o Bolsonaro pergunta ao José Múcio, que então seria nomeado ministro da Defesa do Lula: eu vou ser preso? Aí o Múcio responde assim: prisãozinha leve, prisãozinha leve. Já era certo que o presidente Bolsonaro seria preso, segundo o ministro da Defesa do Lula, antes de que qualquer processo sequer tivesse sido aberto contra o Bolsonaro. Por quê? Porque a coisa mais normal do mundo, em um regime de exceção tirânico, é que os opositores sejam presos. O anormal é que não sejam presos. Eu falo isso, eu sou bisneto do general Euclides Figueiredo, que foi preso não uma, mas 2 vezes pelo governo Vargas. Em 32 e em 38. Em 37, final de 37 para 38. É porque isso é o normal. Agora, vejam, o ministro da Defesa fala para ele que ele vai ser preso. Ele sai dos Estados Unidos, do Brasil, em direção aos Estados Unidos, e você fala, bom... Teve pelo menos essa visão. Se não tinha como impedir o golpe do Alexandre de Moraes, se chegou à conclusão de que nada poderia fazer em 2022, eu sempre disse a vocês que eu tenho uma visão diferente, que havia coisas que poderiam ser feitas, mas ele entendeu que não, e ele é que estava lá, não eu, veio para os Estados Unidos. A primeira briga que eu tive com o presidente Bolsonaro, o primeiro aborrecimento dele desligar o telefone na minha cara, foi por conta desta questão, onde eu disse a ele que ele seria preso caso ele retornasse ao Brasil, mas infelizmente ele escolheu o conselho do Valdemar, do deputado fulano, do senador Beltrano. E eu me pergunto, onde estão agora estes filhos de umas putas que disseram ao presidente Bolsonaro que nada ia acontecer com ele? Onde estão todos aqueles que disseram que a estratégia, que não podia irritar o Alexandre de Moraes, que a gente tinha que se unir a ele, que tinha que ser dócil, que podia fazer piada no depoimento? Onde estão todas essas pessoas? Onde estão todos aqueles que, aliás, deram o mesmo conselho a Eduardo Bolsonaro? Falaram para Eduardo Bolsonaro, e vamos falar aqui porque o general Heleno e Paulo Sérgio, ambos foram presos agora, e a gente vai falar sobre isso. Onde estão as pessoas que disseram que se a gente fosse bonzinho com o Alexandre, se a gente não enfrentasse, se o Bolsonaro voltasse, os advogados que disseram não fale duro, não dê coletivas de imprensa? Onde estão? Qual foi a concessão dada pelo sistema graças a essas pessoas? Exceto a docilidade, né? Ser dócil. O ato de ser uma vítima dócil. Qual foi a concessão que nós tivemos por não lutar? Então, entre a desonra e a prisão, escolhemos a desonra e tivemos a prisão. Esse é o momento de reflexão, de botar a mão na consciência e ver quantos, como diz o Churchill, quantos tiranos terão que ser apaziguados, até que a gente entenda que não dá para negociar com o tigre com a cabeça na boca dele.
A frase do Churchill quase ipsis literis. Ou com a frase do Ronald Reagan. Quantos tiranos terão que ser apaziguados até que nós digamos basta? Quantos? Quantos? Até quando? Qual é a concessão possível a ser feita agora? Agora vão dizer o quê? Não, presidente Bolsonaro, o senhor está preso há 27 anos numa cela dentro da Polícia Federal, mas se você falar alguma coisa, se você não agradar o sistema, se você não escolher o Tarcísio ou quem quer que seja como candidato, então aí o quê agora? Qual é a ameaça que vão continuar fazendo? Qual é a ameaça que será feita? O mesmo vale para as Forças Armadas. Vejam, botem aí a notícia, por favor, a notícia do Heleno e Paulo Sérgio preso. Eu vou ler aqui no celular. Não está no meu teleprompter, mas botem aí na tela. Nesse momento, enquanto assistimos o programa, Heleno e Paulo Sérgio são presos para cumprir pena por trama golpista, diz a Agência Brasil. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal determinou a execução das penas do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Augusto Heleno, de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Generais do Exército e generais de Exército, 4 estrelas, eles foram levados para as instalações do Comando Militar do Planalto, CMP, em Brasília. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão e Paulo Sérgio a 19 anos de prisão. Fiquem tranquilos. Deixa a notícia aí na tela, Bruno. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que se a gente não pode ir contra o regime. Porque se for contra, o que acontece? De que valeu pedir na cara não para não estragar o velório? O Alexandre trouxe a 12. Trouxe a 12. Então, o meu planejamento de que o presidente Bolsonaro seria preso hoje, no programa de terça-feira, e de ter deixado a pauta para terça-feira o presidente Bolsonaro tá certo, foi quase que cronometrado. Porque se o Alexandre de Moraes não tivesse determinado a prisão preventiva do presidente Bolsonaro no sábado, ele estaria sendo preso agora. Qual é a diferença? A diferença é só o requinte de crueldade, com o Moraes alegando que havia uma tentativa de fuga, uma possibilidade da tentativa de fuga, e que isso ia ser feito através de uma convocação de uma vigília pela saúde do Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. Isso ia gerar um pretexto, uma aglomeração para obstruir a fiscalização das medidas cautelares, e aí o Bolsonaro também rompeu a tornozeleira, tentou romper a tornozeleira, e que seria como ele fugiria no meio da vigília. Então, o Alexandre mandou prender o Bolsonaro por achar que ele era o Ethan Hunt do Missão Impossível, James Bond para os mais velhos. Como se alguém conhecido como o presidente Bolsonaro, e que encontra no estado de saúde que ele se encontra, conseguisse se infiltrar no meio de uma vigília e simplesmente entrar num carro sem que ninguém da Polícia Federal percebesse. É evidente que essas razões são mentirosas e que o que eles queriam era que a prisão do presidente Bolsonaro fosse o seu próprio acontecimento e regida pela sua própria humilhação. E o Alexandre usou um pretexto. É mesmo poético, né? Eu diria até que o pretexto. Porque a razão para a convocação da decretação da prisão preventiva do Bolsonaro foi uma vigília. Eu acho normal, porque não há nada que o demônio odeie mais do que um ajuntamento de pessoas orando e pedindo por algo justo. E é demoníaco. E é claro que o demônio age através do Alexandre. E o demônio odeia uma vigília. Aí, além da vigília, teve a questão da tornozeleira, né? Eu queria, por favor, que botasse na tela aí o exemplo do que é o PT nesses 18 anos, que são um bando de gafanhotos contra o Brasil. Tá aí. Lista de petistas presos. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios. Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Juquinha da Neve, ex-presidente da Valec. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Renato Cerverói, diretor da Petrobras. Jorge Zelada, diretor da Petrobras. Guilherme Lacerda, diretor do Fundo de Pensão de Funcionário do BNDES. Paulo Roberto Costa, diretor do Baixamento da Petrobras. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT.
Delúbio, ex-presidente do PT, Paulo Bernardo, ex-secretário do PT, Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, Delcídio Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado, José Disseu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Pedro Barus, que é gerente executivo da engenharia da Petrobras, André Vargas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Lula, Alessandro Stefanuto, agora presidente do INSS, progressista e ligado à esquerda, preso hoje, Virgílio Oliveira, progressista e ligado ao PT, preso hoje, André Fidelis, progressista e ligado ao PT, preso hoje. Essa é a diferença de um legado de quase 18 anos de assalto ao país. Eles não vão poder apagar a história. Eles estão tentando reescrever a história, fazendo uma série de artifícios do ponto de vista jurídico, mas a história não prescreve, está tudo registrado. E eu não tenho dúvida que a história vai fazer justiça e está nos observando a todos. Eu espero, senhor presidente, de verdade, que nós não tenhamos a possibilidade de, na próxima vez que nós nos debruçarmos aqui sobre os requerimentos, de fazermos um discurso e temos uma prática diferente. Vamos deixar de blindar os bandidos e vamos aprovar os requerimentos. Nós publicamos hoje no portal MD News é verídica. Nós temos a fonte, nós temos os contatos, nós temos gravações. Então, assim, nós procuramos os dois lados. Tanto o rapper Uruan quanto o PT foi ouvido. Então, nós fizemos todo o nosso trabalho e a nossa fonte jornalística que divulgou que houve uma negociação, ela segue intacta, porque graças à justiça e o código de ética a gente pode preservar a nossa fonte, nós temos esse direito. Então, está tudo documentado. Assim, eu não tenho medo, gente. Eu não tenho medo. Mas eu alerto vocês. Duvidem de jornalista que divulga bet. Duvidem de jornalista que fica prometendo dinheiro para seguidor. Duvidem de jornalista amigo de político. Duvidem. Eu posso estar comprando uma briga. Muita gente. Olha, gente, se acontecer qualquer coisa com a minha conta, se acontecer qualquer coisa com o emprego do meu marido, se acontecer qualquer coisa relacionada a mim, vocês estão aqui de prova que é porque eu estou fazendo essa denúncia. E pretendo também ir ao Ministério Público para que isso seja investigado. Acabou. É para jogar no ventilador, a gente joga. Porque eu faço jornalismo sério. Eu não me vendo. Tudo que é escândalo no Brasil terminam com essas pessoas, com essas mesmas pessoas, com o esquema do salvador da democracia, Alexandre de Moraes. Quanto mais você procura, mais coisa esquisita você acha sobre esses caras. Vejam essa matéria da Malu Gaspar no Globo. Técnicos da Caixa alertaram em 2024 que Master não tinha clareza, efetividade e consistência em seus números. Vejam, ontem a gente falou sobre a AGU. Hoje estamos falando de técnicos da Caixa. Vejam, técnicos da Caixa Assets, o banco de gestão de ativos do Banco Estatal, alertaram em julho de 2024, ou seja, mais de um ano atrás, que o Banco Master não tinha clareza, efetividade e consistência em seus números, com um modelo de negócios de difícil compreensão e alto risco de insolvência para a instituição. A análise consta de um parecer sigiloso de 19 páginas, revelado pela equipe da coluna, em que a área de renda fixa da Caixa Asset desaconselhou enfaticamente a compra de um lote de 500 milhões, meio bilhão de reais, em letras financeiras do Banco Master, consideradas arriscadas demais para os padrões do banco. O episódio abriu uma crise na Caixa Asset, repercutiu no mercado financeiro e levou os gerentes Daniel Cunha Grácio, de renda fixa, que assina o parecer, e Maurício Vendruscolo, de renda variável, que também avalizou os documentos, a perderem os seus cargos. Também fez a Controladoria Geral da União realizar uma auditoria inédita na Caixa Asset. Nos bastidores da Caixa, o movimento foi interpretado como uma tentativa de retaliação de eliminar as resistências internas ao negócio, que acabou não sendo concretizado.
O Master se meteu depois em outro negócio polêmico, a compra de 58% do capital social do Banco Master pelo BRB. Abre aspas. O Banco Master mantém a sua carteira de crédito, mantém em sua carteira de crédito um volume relevante de precatórios, ativos com grande incerteza quanto ao prazo de recebimento e direitos creditórios com estruturas que dificultam a visibilidade dos investidores sobre exposições que possam afetar o desempenho financeiro do banco, alertou a equipe técnica da Caixa Asset. Como escrevem mal essas pessoas que escrevem esses pareceres técnicos, né? É tudo feito cheio de chavões e jargões para ninguém entender nada do que está escrito. Mas eu continuo lendo o relatório aqui. O histórico reputacional da instituição, assim como de seus principais executivos, fragiliza a confiabilidade e a fidúcia necessária para a alocação em seus ativos. Eu acho muito mal escrito. Esse português de parecer, esse português corporativo é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. É uma versão daquele negócio, tipo aquela advogada que eu vim entrevistar aqui, que ninguém dizia nada. As pessoas são incapazes de dizer, né, em bom português, né? Vamos ver se eu traduzo assim. O histórico reputacional da instituição, assim como seus principais executivos, fragiliza a confiabilidade e a fidúcia necessária para a alocação em seus ativos. Em português, olha, não dá para colocar dinheiro nesse banco porque ele não tem história e os executivos são esquisitos. Mas não pode escrever isso. Então bota aí o histórico reputacional da organização. Eu realmente acho graça, porque isso, obviamente, é falta de domínio do idioma, né? É uma forma de você esconder a sua dificuldade em se comunicar. Mas, coitado, os caras estão... Não estou nem atacando aqui os caras, né? É realmente uma coisa geral. Todos os pareceres de mercado financeiro me dão essa náusea quando eu leio. Quem comenta muito, muito bem sobre isso é o Alexandre Garcia, né? Que é efetivamente um cara que ele fala assim, por que ninguém mais fala avião? Né? Só falam aeroplano, porque a pessoa se sente, né? Aeroplano, aeronave. A reportagem da Malu Gaspar continua. As letras financeiras emitidas pelo Banco Master, que a Caixa considerava comprar, previam uma rentabilidade de 130% do CDI ao ano, no prazo de 10 anos. No documento sigiloso encaminhado ao Comitê de Investimentos, os gerentes observaram que a Caixa Asset nunca aplicou um volume sequer próximo de 500 milhões durante um prazo tão longo em instituições de perfil arriscado como o Master, que tem um rating interno de BB+, considerado de médio risco. No geral, esse tipo de aporte só é feito para instituições renomadas no mercado, como os principais bancos públicos e privados. De acordo com os técnicos da Caixa, o Banco Master tem trabalhado no limite quanto ao enquadramento de Basileia, o que remete a um alto risco de solvência para a instituição. Então, entendam essa bizarrice. No ano passado, a gestora dos fundos de investimento da Caixa Econômica Federal, um banco público, banco seu, queria fazer um negócio de R$500 bilhão com este Banco Master que foi pro buraco. Em uma operação policial criminosa gigantesca. E quando eu falo de fazer negócio, deixa eu deixar claro aqui. Eles queriam pegar o seu dinheiro. Você aí, ferrado, que é cliente da Caixa, e queriam injetar investimentos altamente suspeitos nesse Banco Master. Os técnicos que trabalharam na Caixa estudaram a operação, analisaram os dados e decidiram bloquear a negociação, porque, na visão deles, negociar com o Banco Master representaria um alto risco. E eles estavam certos. Afinal, o banco foi liquidado extrajudicialmente essa semana e diversas fraudes foram descobertas. Mas qual foi o tratamento que receberam os técnicos que realizaram um bom trabalho e impediram que o seu dinheiro seja usado para bancar bilionário com papel ruim e fazer que você tenha prejuízo
enquanto o bilionário fica ainda mais rico, pagando festa multimilionária para filha de 15 anos. O tratamento que os técnicos receberam por dar a recomendação correta, o tratamento dado pelo governo Lula, foi a remoção dos cargos que eles ocupavam na cúpula da Caixa. E a reportagem mesmo da Malu Gaspar, aliás, ótima reportagem, parabéns, ela é clara no sentido de falar que o movimento foi visto como uma tentativa de retaliação e de eliminação de resistência a essa negociação. De quebra, a Corregedoria Geral da União ainda decidiu fazer uma auditoria inédita na gestora para ver se encontrava alguma coisa para usar contra quem tentou barrar a negociação. Os técnicos que impediram que o seu dinheiro fosse investido em um banco cheio de fraude, e o que eles receberam por cuidar bem do seu dinheiro é uma punição, uma auditoria para devassar a vida e o trabalho deles. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que o sistema é foda, parceiro. Eu acho, e é até difícil mensurar quão grande é o sistema, porque a cada dia a gente descobre uma coisa nova. E foi assim que o Daniel Vorcaro construiu a vida dele de luxo e ostentação. Muitos favores do sistema e usando o seu dinheiro para fazer operação que deixam ele rico e você mais pobre. O cara tem pelo menos 3 aeronaves, 3 aviões, para usar o termo correto. Aeronaves foi o que o jornal dizia. A festa da filha dele em Nova Lima, perto de Belo Horizonte, ali na região, custou 20 milhões de reais. Teve palco para o show do Alok. Essa é a vida nababesca de quem cresce com fraude e golpe no Brasil. E eu preciso reforçar, no meio dessa história, que quem era o sistema? Quem estava na folha de pagamento do Banco Master? Ora, nós sabemos que recebendo dinheiro estavam Alexandre de Moraes, através do escritório da esposa, Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, e Michel Temer, que é uma das pessoas mais influentes na política brasileira. Com certeza, se você quiser achar que é tudo coincidência, que o Banco Master estava despejando ativos no Banco Público no Distrito Federal, no Banco Público do Governo Federal, apesar dos pareceres técnicos negativos, e que ninguém nessa história estava recebendo, além disso, propina. Que ninguém dessa história, nenhum desses contratados interviu de forma alguma para que essas operações fossem aprovadas. E quando não foram, imagina se a perseguição de quem foi contra o sistema não teve nada a ver com essas pessoas. Afinal, quem poderia acreditar que Alexandre de Moraes ou Ricardo Lewandowski perseguiriam alguém que contrariasse os seus próprios interesses? Eu trago esse tema aqui porque não tem como. Não dá para olhar para o lado e fingir que nós não estamos vendo esse tipo de conluio. Tudo que é escândalo no Brasil terminam com essas pessoas, com essas mesmas pessoas, com o esquema do salvador da democracia, Alexandre de Moraes, ligado a absolutamente tudo. Inclusive, agora ao combate ao tráfico de drogas, sendo que esse mesmo banco que tinha a mulher dele como contratada estava recebendo dinheiro, sendo financiado, supostamente, segundo a investigação, com dinheiro do maior cartel de drogas do Brasil. É óbvio que eles querem calar sua boca para que você se finja de cego enquanto eles passam a mão na sua bunda e metem a mão dentro do seu bolso para te roubar. Pessoal, a coisa tá feia, por isso que eu peço ajuda de vocês para me ajudar a compartilhar isso aqui, porque realmente nós precisamos fazer com que isso alcance mais e mais pessoas, tá ok? E olha só, essa outra matéria eu também queria mostrar para vocês, pessoal. Tagliaferro desmoralizou o Supremo Tribunal Federal com a exposição do resultado de uma ação que ainda está começando. Gente, olha a aberração que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não é brincadeira, gente. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que fez sérias denúncias contra a atuação do magistrado, mostrou em suas redes sociais nesta terça-feira que o Supremo Tribunal Federal publicou a certidão de trânsito em julgado no processo em que ele figura como réu,
antes mesmo da apresentação da sua defesa aí. Claro, antes do próprio julgamento. Já postaram a decisão total. Ele nem se defendeu. Olha só. Tagliaferro sugere que a certidão foi inserida no sistema eletrônico do STF de forma antecipada, o que indicaria a decisão que já está pronta antes do encerramento das etapas processuais, um jogo de cartas marcadas. Tagliaferro afirma que, após a publicação, o documento foi retirado, na verdade. Em declaração divulgada nas redes sociais, ele destacou, abre aspas, STF publica por engano a certidão do trânsito em julgado em meu processo, mesmo antes de iniciar a defesa. Removeram logo em seguida. Isso mostra a manipulação e a parcialidade em uma corte que já tem a sentença condenatória pronta. E aqui ele fez o post, né, do documento. Gente, certidão de trânsito em julgado. Como se o julgamento já tivesse acabado. Isso aqui é uma grande vergonha. Como pode isso aqui estar acontecendo até hoje? O Bolsonaro já foi preso. Muitos falavam aí, as pessoas que abandonaram o Bolsonaro, falavam que não. Quando o Bolsonaro for preso, vai acabar os excessos. Não, tadinho. Eles não querem ficar atuando assim. É só para tirar o Bolsonaro aí. Olha aí, vão continuar avançando cada vez mais. Já está pronto a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é revoltante. O brasileiro não aguenta mais a quantidade de injustiças que está acontecendo no Brasil. E principalmente quando falamos de Tagliaferro. Gente, um homem que trabalhou para o Moraes, ele saiu de lá com uma vasta imensidão de provas, conversas, documentos oficiais. Em vez do Ministério Público, da PGR, não sei, começar a fazer investigação contra o magistrado. Eles deixam esse magistrado que está sendo denunciado, que seria a vítima, abrir um processo onde ele vai ser o juiz, onde ele vai ser o investigador novamente. E antes de qualquer coisa começar, antes do julgamento começar, antes do Tagliaferro poder se defender, já tem a decisão. O povo não aguenta mais isso aqui que está acontecendo. É sacanagem com a cara do povo. Eu falo para vocês. A eleição do ano que vem já está muito duvidosa. E se a gente não renovar o Senado ano que vem, você que pode, você que tem um dinheirinho, você que talvez tenha uma empresa, tenha um dinheirinho guardado, já vai se preparando para ir embora. Porque se continuar as coisas do jeito que tá, e ano que vem Lula se reeleger, eles fortalecerem o Senado e a Câmara dos Deputados, acabou para o povo de bem do Brasil. Acabou. Porque eles avançaram totalmente com uma ditadura aqui no Brasil. É isso que está acontecendo. Quero perguntar para você o que você acha sobre tudo isso que está acontecendo, qual é a sua opinião, o seu posicionamento, o que você pensa sobre isso. É muito importante, amigo, que você não se cale, que você continue lutando pelo nosso Brasil, tá bom? Se inscreva aqui nesse canal, se posicione, não deixe eles te colocarem medo. Muito obrigado por assistir até aqui, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família e a gente se encontra no próximo vídeo.